Graças a Deus, nós estamos aqui para nós darmos continuidade ao nosso curso básico em teologia e a matéria hoje é soterologia, tá bem? A doutrina da salvação. Esse que é o tema da nossa aula. Os irmãos estão vendo aqui na projeção, tá bem? Um ensaio em teologia comparativa. É chamado de ensaio porque o teólogo ele não termina a teologia dele. Ele faz uma defesa, ele faz uma proposta, ele defende com convicção, ainda assim é um ensaio. Por quê? Nós ainda temos que ouvir o que as outras pessoas que estão participando têm a dizer. Um teólogo ele escreve para outros teólogos que já são formados, e esses teólogos que já são formados, eles apreciam a obra que foi escrita e dão a crítica deles também, dão a contribuição deles. Por isso a gente chama de ensaio. Quem escreveu foi o Weber Carlos de Campos, tá bem? Esse artigo ele foi escrito para o Mackenzie, tá bom? Mackenzie é uma das universidades de teologia aqui do Brasil e eles dão um curso reconhecido pelo MEC, inclusive, Ministério da Educação e Cultura. Os alunos eles são levados a escrever seus artigos que vai ser apreciado pelos seus professores. Aí você tem aí o Weber Carlos de Campos. Eu vou fazendo a leitura e vou explicando para vocês, tá bem? O tema deste ensaio: a justificação pela fé nas tradições luterana e reformada. Um ensaio em teologia comparativa. Olha lá. A justificação pela fé nas tradições luterana e reformadas, um ensaio em teologia contemporânea. E por que justificação? O grande problema que a gente tem, irmãos e irmãs, quando a gente vai estudar soterologia, que é a matéria que estuda o plano da salvação e a execução da salvação, a dificuldade que a gente tem é didática, é por onde começar. Por onde que a gente começa estudando soterologia? Será que a gente começa estudando sobre Cristo, o Salvador, soter? Nesse caso, a gente teria que retornar para a cristologia. Cristologia estuda a pessoa do Salvador. Tem que ser estudada a pessoa do Salvador dentro de soterologia? Também tem. Mas, se a gente for estudar primeiro cristologia, vai ficar longo. Para os irmãos terem ideia, eu tenho uma playlist lá na internet, nesse canal que eu mando para vocês. Eu estou na terceira playlist sobre cristologia. Tem mais de 60 vídeos. Mais de 60, só sobre cristologia. Soterologia já vai para a quarta agora, a quarta playlist, só sobre a doutrina da salvação. Quer dizer que é um assunto que ele está dividido, fatiado em partes, e a gente tem que descobrir o seguinte: por onde eu vou começar? E eu quero começar com vocês com a doutrina da justificação pela fé, porque esse foi o ponto de início da nossa fé reformada ou da nossa fé protestante, da nossa fé evangélica. Então nós somos cristãos. Isso aqui é a grande pizza, entendeu? A grande pizza. Nós somos cristãos, todo mundo é cristão. Dentro do nosso cristianismo, nós somos cristãos protestantes. Então já fica metade da pizza aqui. Cristão protestantes. Dentro dos cristãos protestantes, a gente vem pela linha dos avivalistas, aqueles que acreditam que o evangelho precisa ser pregado no mundo inteiro. Então a gente já tem aqui um quarto da pizza. Era só uma pizza grande, agora é metade, agora é um quarto. Dentro dos avivalistas, nós somos cristãos carismáticos, que acreditam na manifestação dos dons do Espírito Santo na atualidade. Todos os dons, inclusive o dom de línguas, com batismo no Espírito Santo e falar em línguas. A gente já não tem mais um quarto, agora a gente já corta a pizza mais um pedacinho. Pronto. E agora? Dentro dos cristãos carismáticos, nós somos pentecostais. Dentro dos cristãos pentecostais, nós somos da Assembleia de Deus. Então ficou só a azeitona da pizza. É o que a gente é. A cristandade é muito ampla. Muito ampla. Quando a gente vai falar sobre a doutrina da salvação, por onde que eu vou começar? Tá bom, então eu vou cortar metade da pizza. Ao invés de eu ficar investigando a doutrina da salvação de acordo com a doutrina dos católicos, dos orientais, dos armênios, do pessoal da igreja anglicana. Não, nós vamos nosso ponto de partida. E o nosso ponto de partida está aqui, ó, em Lutero,
tá bem? E os reformados, que são duas linhas dentro da história da igreja que estudam a doutrina da salvação e ensinam de maneira diferente dos outros. Martinho Lutero, tá bem? Que é considerado o líder da reforma protestante na Alemanha. Foi ele realmente o chamado ícone da salvação, ou melhor, o ícone da reforma. Só que Martinho Lutero não foi o único. Houveram outros reformadores e eles têm uma teologia que se diferencia de Lutero. São chamados de reformados. Qual que foi o ponto de partida para acontecer a reforma da igreja ou a reforma protestante? O ponto de partida é a doutrina da salvação. Lutero era um monge agostiniano, ele era um monge católico. Ele pertencia à ordem dos agostinianos, que são os seguidores de Santo Agostinho, que foi monge também lá no século III, século IV, monge também. Agostinho montou uma ordem monástica. Os monges são aquele tipo de cristãos que eles abrem mão da vida na sociedade para viver dentro de um convento ou dentro de um claustro, tá? Dentro de um mosteiro, por isso que são monges. Aí você tem lá no século III e IV, o Agostinho monta a ordem dos agostinianos. 1000 anos depois de Agostinho surge Martinho Lutero, que é um monge agostiniano. E ele tem uma angústia na alma, ele não se sente salvo, sabe que é um católico, ele cumpre todos os mandamentos que a Igreja Católica ensinava, que o Velho Testamento ensinava, mas ele não tinha convicção de salvação, muito pelo contrário, ele tinha convicção de estar no inferno. Até que ele teve uma experiência com Deus, e a experiência dele foi pelas Escrituras. Ele era um homem estudioso, Lutero era um homem estudioso. Você vê que a igreja necessita de gente estudiosa das Escrituras Sagradas. Lutero era um homem estudioso, ele era professor de teologia, formado, bacharel, teologia, filosofia, e ele ensinava a carta aos romanos. Ele era professor da carta aos romanos. E muitos anos ele ensinou a carta aos romanos e tinha um versículo que incomodou a ele, na exegese. O que é exegese? A exegese é a ciência da interpretação bíblica. Isso é exegese. Então você pega a Bíblia e você vai aplicar a exegese. Lá, o versículo só pode dizer aquilo, ele não pode dizer outra coisa. Você não pode inventar sentido para o texto. Não é uma pregação, é uma exegese, é uma interpretação perto do literal. Literal é aquilo que o escritor escreveu para ser aquilo mesmo. E ele tinha um problema com Romanos capítulo 1, principalmente o versículo 17. O justo viverá da fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá da fé. Ele ensinava a carta aos romanos, mas ele se debatia com esse versículo, que é a doutrina da justificação, tá vendo? Justificação pela fé. E Lutero, nos debates que ele tinha, ele começou a ensinar para os católicos que estudavam com ele, ele começou a ensinar a justificação pela fé somente, sem as obras e sem a dependência do Papa de Roma, sem a dependência das indulgências. Ele começou a ter uma compreensão diferente da salvação. Essa compreensão veio trazendo tranquilidade para o coração dele, paz, certeza de salvação. Foi um processo demorado, um processo longo, e naquela época se vendia salvação. Vendia salvação como se vende hoje. Salvação em troca de obediência, tá? Salvação em troca de votos, salvação em troca de fidelidade ministerial. Se você não tiver essas coisas, você não é salvo. Então naquele tempo tinha, e no nosso tempo tem também. O pessoal negocia com a salvação. Só que Lutero tem uma compreensão que é fora do comum, para a época dele e para a nossa época, que é a compreensão da salvação pela fé somente. Então a gente vê aqui, ó, deixa eu avançar um pouco, para vocês lerem comigo aqui, ó, sobre a importância da doutrina da salvação. Esse artigo todo eu imprimi, tá bem? Ele deu 18 páginas. Quem quiser depois conversa comigo, que aí eu imprimo, passo para os irmãos, ou em PDF eu imprimo, e aí a gente passa para os irmãos aí a preço de custo, para todos terem, bom? Sobre a importância da doutrina da justificação. Vamos ler lá. A doutrina da justificação é de tal importância para a teologia luterana que em círculos luteranos
ela é chamada de articulus instantes et cadentes ecclesiae, o artigo sobre o qual a igreja permanece ou cai. Então você tem ali uma expressão em latim, tá vendo? E depois a tradução para o português. Por onde a gente vai começar a falar sobre doutrina da salvação? Vamos começar junto com Lutero. Lutero, ele resolveu o problema da salvação dele. Ele só pode ser salvo se ele for justificado por Deus. E a doutrina da justificação, ela vai formar o chão onde a igreja vai se levantar, toda a pregação evangélica vai se sustentar, e sem a doutrina da justificação, o prédio cai. Se você não compreender isso aqui no seu coração, a sua salvação é corda bamba. E você não pode ficar na corda bamba com a sua salvação. Tem que pisar em chão firme. Chão firme é entender a doutrina conforme é apresentado para nós em o Novo Testamento. O Novo Testamento traz a doutrina da justificação pela fé. Então, nos círculos luteranos, é bem claro isso. É por aqui que se começa o estudo da doutrina da salvação. É pela doutrina da justificação, pela fé somente. É isso que o texto diz para a gente. Sendo o artigo principal das confissões luteranas. O que é uma confissão luterana? Eles precisam de um documento, tá? A igreja precisa de um documento, que é um documento onde todo mundo reza igual. Isso é uma confissão. Tá? Nós temos também a nossa confissão. Então a gente reza igual. Não precisa ser idêntico, sabe? Letra por letra. Mas tem que estar ali. A fruta não pode cair longe da árvore. Tem que estar pertinho. Você é um crente pentecostal da Assembleia de Deus. Existe uma declaração de fé das Assembleias de Deus. Por mais que você tenha uma divergência de um ponto ou de outro, a fruta não cai muito longe da árvore. É uma divergência que a gente chama de idiosincrasia. Idiosincrasia quer dizer que a gente não tem o mesmo sincronismo, sabe? É quase sincrônico, mas não é tão sincrônico assim. A música sai mais ou menos adiantada, atrasada, mas sai. Sabe quando o pessoal vai cantar o hino da harpa? Uns cantam lá na frente, outros aqui atrás? Então é mais ou menos isso que a gente é. A doutrina da justificação tem uma confissão de fé. Faz parte, mas a compreensão destoa um pouquinho, mas o fruto não pode cair muito longe da árvore, senão você deixa de ser evangélico, pentecostal, crente da Assembleia de Deus. Você é cristão, mas é de outro ramo. Entenderam? Então vamos lá. Ela chama de a espinha dorsal da teologia, na qual todas as outras doutrinas, espinha dorsal, está no meio do corpo, tá? Espinha dorsal sustenta o teu esqueleto todinho. Você só anda ereto por causa da tua espinha dorsal, só articula os braços por causa da sua espinha dorsal, só mexe o pescoço porque tem uma medula óssea no meio da sua espinha dorsal. É isso que te sustenta. Então a compreensão da doutrina da justificação é aquela que vai sustentar o restante das outras doutrinas. Não tem como você compreender o restante da teologia se a sua doutrina da salvação, sua compreensão sobre a justificação, ela for uma coluna toda torta. Sabe? Ou tiver faltando uma costela qualquer lá que faz falta. Tem que entender. Não dá para entender tudo de uma vez, mas a gente vai entender um pouquinho. Tá? Então ela é a espinha dorsal da teologia, na qual as outras doutrinas estão apenas apensas e da qual todas dependem. A doutrina da justificação, nos símbolos de fé luteranos, é o carro-chefe da doutrina, sendo o core de cada artigo. A apologia afirma literalmente que na controvérsia sobre a justificação, a principal doutrina do cristianismo está envolvida. A fórmula de concórdia, citando a apologia, diz: nas palavras da apologia, esse artigo da justificação pela fé é o artigo-chefe da totalidade da doutrina cristã. Tá bem? Tem um livro chamado Livro de Concórdia, onde luteranos e reformados, após vários sínodos, muitas reuniões teológicas, muitas discussões, eles chegaram a escrever um livro de concórdia onde todo mundo, para ser crente protestante, precisa pelo menos concordar com o livro. Então são os pontos principais, tá? E eles concordam no seguinte: carro-chefe da doutrina, da teologia cristã, salvação, carro-chefe. Dentro da doutrina da salvação, justificação pela fé somente. Isso aqui é um perigo, meus irmãos. Compreender isso aqui é um perigo, porque depois que você compreende a doutrina da justificação pela fé, não tem ninguém que consiga ameaçar você do púlpito
para dizer que você está perdido, que se você não fizer isso ou aquilo, você já era da lista da vida. Não tem ninguém, nem com mitra, nem com báculo, nem com incensário, sabe? Nem com Bíblia Scofield, Bíblia Shed, Bíblia anotada, sabe? Gritando no microfone, não adianta. Você compreendeu a doutrina da justificação pela fé. Não tem ninguém que consiga tirar de você a convicção da tua salvação. Ninguém vai impedir você de participar de culto, fazer as suas orações a Deus. Ninguém vai colocar uma porta a mais no céu para você não entrar. Por isso que ela é um carro-chefe e é um perigo compreender essa doutrina. É perigosa por quê? Porque depois que você compreende ela, aí se cumpre a palavra do Senhor Jesus. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você conhece a verdade. O outro ensinou diferente lá, mas a verdade é maior do que o outro. Você fica com a verdade. Fica com a verdade. Por isso que ela é carro-chefe, ela vai puxando. Vem? Deixa eu subir aqui. Para a fé reformada, esta doutrina é também muito significativa. Durante o tempo da Reforma, a mesma importância a essa doutrina foi dada nos círculos calvinistas. Calvino tratou deste assunto em suas Institutas da Religião Cristã, escrevendo sobre ela centenas de páginas. Ele insiste em que a doutrina da justificação é a principal dobradiça sobre a qual a religião se dependura, de modo que devotemos uma maior atenção e preocupação para com ela. Quer dizer, irmão, os grandes da teologia, Lutero, Calvino, são os grandes. Eles se diminuíram e falaram, aqui é o ponto de partida. Para Calvino é a dobradiça. Então a dobradiça é aquilo que sustenta a porta. Sem a dobradiça a porta despenca. Agora os grandes disseram, isso aqui é a doutrina principal, tem que ser entendida. Porque a partir dela você tem segurança. Nós temos que ter segurança de salvação. Você que é crente não pode perder a sua segurança de salvação jamais e por nada, meus irmãos. Nem por ameaça de ninguém, nem por autoconsciência, tá bem? O que é autoconsciência? Aquela consciência culpada que fica lá martelando você. Pois então, a doutrina da justificação ela é maior do que a tua autoconsciência. Maior. Quem diz isso é o apóstolo João. O apóstolo João ele diz assim, se a tua consciência te condena, maior é Deus. Não quer dizer que Deus é maior para te condenar. Está dizendo justamente ao contrário, que Deus está além da sua consciência. Nós temos que ter uma consciência limpa, consciência de salvação, mas a nossa salvação, meus irmãos, ela foi resolvida na eternidade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Vocês têm que... Isso aqui é forte, meus irmãos. Você não entrou com nada na salvação. Você entrou com nada, você entrou com seus pecados perdoados já. Você já entra com a conta quitada. Pronto. Isso é um presente, um dom de Deus. Quem diz isso é o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios. A salvação vem pela fé somente, tá? Não vem das obras para que ninguém se glorie, diz o apóstolo Paulo. Ninguém se glorie. É dom de Deus, tá bom? É dom de Deus. Isso aqui é a compreensão dos grandes sobre a doutrina. E é por isso que eles eram fortes. Eles eram fortes porque eles tinham convicção de salvação. Eu tô com medo de ir para o inferno porque eu fui para a praia e usei uma canga. Você vê que é ridículo. O pessoal pensa assim e ameaça o povo assim. Não existe isso. Não é doutrina reformada ou protestante ou da Bíblia mesmo. Não é. Tá? Não é. Agora, a gente tem que ter uma compreensão muito sadia disso. Não dá liberdade para a gente poder sair sendo libertino, tá bem? Mas não tira também toda a liberdade do crente de ser um ser humano comum, igual a todo mundo. Você é um ser humano comum, igual a todo mundo. Então a desgraça que chega para A, chega para B. Agora a bênção que chega para A, chega para B também. Isso aí é Deus no controle. Então Lutero e Calvino estão concordes em dizer que compreenda a doutrina da justificação e você não vai precisar de sacerdotes. Porque o teu sacerdote é sumo sacerdote. Sumo sacerdote é o Senhor Jesus. Ele é o sumo para ele ser o único. E você? Você é o seu sacerdote.
É a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. Você pode ser o seu próprio sacerdote, porque Deus colocou em você as vestes brancas tanto quanto no seu irmão. Ele tem, mas você tem também. Ele tem acesso, mas você tem também. Ele tem importância, mas você tem também. Ele tem autoridade, mas você tem também. Isso aqui é o sacerdócio universal dos crentes. Bem? Por isso que a gente vai começar por aqui mesmo. O contexto histórico da reforma protestante no século XVI, na luta contra o catolicismo romano, exigiu uma grande ênfase na doutrina da justificação pela fé em ambas as tradições, já que o pensamento vigente da Igreja Católica era o da justificação, na qual as obras faziam parte. Existe uma palavra que a gente estuda, aí eu com essa palavra já vou dar uma pausa, que é o seguinte: estamos estudando a doutrina da salvação. Se a irmã quiser chegar um pouquinho a carteira para cá, bom, aí a irmã tem uma visão melhor. Eu espalhei um pouco as carteiras para os irmãos terem uma visão melhor. Bom, o que acontece? Essa palavra, eu não tenho ela aqui, mas vocês podem escrever. Chama-se, é uma luta contra o antinomismo, e outra luta pelo legalismo. Antinomia e legalismo, são dois braços da balança. Então, o que é o antinomismo? É o direito que eu me dou de viver sem as leis. Isso é antinomia. Já que eu não preciso da lei para ser salvo, eu não preciso da lei para nada, eu estou emancipado da lei, então eu vou vivendo livremente, sem lei nenhuma, sem lei alguma. E isso faz com que eu abandone a prática das boas obras. Eu vou relaxando nas boas obras. Já que as boas obras não valem para nada para a salvação, tá? Assim, elas não acrescentam nada na obra de Cristo, nada. A obra de Cristo é plena, completa, perfeita. A gente aprendeu aqui em Cristologia, ela é irretocável, não tem como fazer retoques, e a obra de Cristo não pode ser diminuída, nem esvaziada. Não tem como tirar o mérito da obra de Cristo. Ele é o Cordeiro